Olá, meus amores, meus alunos amados dos 7º anos. Eu tenho que me apresentar primeiro. Não vai. Olá! Não. Bom dia não, né? Tem que ser escutar de noite. Oi, gente. Eu sou a professora Valdinéia, professora de língua portuguesa da escola Aloysio Pinheiro Ferreira, em Rolim de Moura, e hoje eu quero falar especialmente para você, meus alunos amados dos 7º anos, A, B e C desta escola. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês, alunos dos 7º anos, sobre a matéria da língua portuguesa que eu mais gosto, e eu quero dividir esse carinho com vocês, que é sobre figuras de linguagem. É como a gente pode falar no sentido figurado da situação. Eu vou explicar para vocês, passo a passo, quais são as principais figuras de linguagem. Nós não vamos trabalhar sobre todas as figuras de linguagem, mas nós vamos trabalhar sobre as principais figuras de linguagem. Também nós vamos fazer uma live no Instagram, e qualquer dúvida que vocês tiverem, peço a vocês que façam perguntas lá no chat do Instagram, que a gente vai tirar as dúvidas total de vocês. Além do mais, vou postar uma atividade no Google Classroom, onde vocês também poderão fazer perguntas e deixar o seu comentário. Mas, em especial, bora tirar essas dúvidas todas na live no Instagram, porque a gente vai tirar essas dúvidas ao vivo. Espero vocês! Como eu disse a vocês, nós vamos conhecer hoje algumas das figuras de linguagem. Eu escolhi as figuras de linguagem mais usadas no nosso dia a dia e ainda mais usadas em textos, em produções textuais. São aquelas mais corriqueiras, é importantíssimo que vocês conheçam elas. Então, os nomes das figuras de linguagens, elas são assim, estranho à primeira vista. Mas são figuras, são palavras que trazem uma expressão muito grandiosa para a língua portuguesa, em especial nas produções e interpretações de texto. Bom, trouxe aqui para vocês, por exemplo, metáfora. Metáfora é uma comparação de palavras com um significado diferente. Como exemplo de metáfora, eu sempre trago aquele poema de Luiz Vaz de Camões, que diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Olha um exemplo de metáfora que Camões trouxe pra gente. Então, quando você compara algo que tenha significado diferente, o nome disso é metáfora, e a gente usa metáfora o tempo todo em nossas vidas, né? Nas conversas informais com os nossos amigos, com os nossos familiares. Outro exemplo de metáfora que eu trouxe para vocês é metonímia, que é a transposição de significados. Por exemplo, ao invés de eu dizer assim, eu tomei 2 litros de água, por exemplo, aí a gente fala assim, gente, eu tomei 3 copos de água. Então você não tomou um copo, você tomou o conteúdo que estava lá no copo. Ai, gente, a comida estava tão gostosa que eu comi 3 pratos. Você não comeu os pratos, você comeu o conteúdo. Então, quando você substitui o conteúdo pelo continente, o autor pela obra, por exemplo, ao invés de dizer que lê um livro de Shakespeare, você diz, eu li Shakespeare essa semana. Não foi o autor que você leu o livro que o autor escreveu. Outro exemplo aqui é hipérbole. Hipérbole consiste no exagero, né, gente? Quantos de nós não somos exagerados? Por exemplo, tô morrendo de dor de cabeça. Às vezes está com uma enxaqueca, assim, mas a gente exagera nas questões. Por exemplo, assim, eu tô morrendo de tédio de ficar em casa. Não aguento mais. Dormi que parece que eu apaguei. Então, quando você consiste nesse exagero, o nome dessa figura de linguagem é hipérbole. Pleonasmo. Pleonasmo é a repetição da palavra ou significado. Por exemplo,
desci lá embaixo. Óbvio, se você desceu, foi lá embaixo, né? Gente, vamos subir lá em cima para ver o que tem? Então, quando você repete essa repetição dessas palavras e desse significado, o nome dessa figura de linguagem é pleonasmo. Dando continuidade às questões de figura de linguagem, eu trouxe mais algumas para vocês. Por exemplo, o eufemismo. O eufemismo, ele é utilizado para suavizar um discurso. Por exemplo, se um vizinho morreu, por exemplo, aí geralmente as pessoas utilizam: bateu as botas, abotoou o paletó de madeira, que é quando dá a ideia de fechar o caixão. Então, assim, esse discurso chama-se eufemismo. O outro é antítese. Antítese é um termo com sentidos opostos. Por exemplo, na mesma oração vai encontrar duas palavras com sentido oposto. Por exemplo, a ideia dele fechou como... Por exemplo, a ideia dele finalizou como deveria ter começado. Então, assim, ou ainda, a ideia dele finalizou como começou, ou finaliza a ideia assim como o começo. Ou seja, se tem termos opostos na mesma oração, o nome disso é antítese. A ironia. Ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Por exemplo, o professor entrou na sala daquela maior bagunça e ele vai e diz assim: bonito, hein? Não é bonito que ele está vendo. Mas aí ele foi irônico, ele utilizou uma ironia. Como exemplo de comparação, nós podemos citar, como eu disse no começo, o mesmo poema de Camões. Só que, como eu disse, como exemplo de comparação, nós podemos citar o mesmo poema de Camões. Só que o poema de Camões eu usei para metáfora. O amor é fogo que arde sem se ver. Para comparação, a gente vai usar os conectivos de comparação. Por exemplo, o amor é como fogo que arde sem se ver. É como ferida que dói e não se sente. Então, geralmente vai vir com esse como, entre outros conectivos de comparação. Pessoal, as outras figuras de linguagem nós vamos estar falando em nossa live pelo Instagram. A atividade será postada. Faça a atividade, preste bastante atenção e durante as suas dúvidas e durante a realização da atividade, você anota suas dúvidas para que nós possamos tirar essas dúvidas todas na nossa live. Você pode comentar, você pode fazer seu comentário pelo Google Classroom ou ainda fazer o seu comentário e o seu questionamento para a gente poder tirar sua dúvida pelo Instagram. Espero vocês lá na nossa live, conto com a atividade de vocês e em breve, se Deus quiser, estaremos juntos. Tenhamos fé que essa pandemia vai passar logo. Beijo, fiquem todos com Deus.